Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. Hoje, no nosso quarto episódio de Mantendo-nos na Sã Doutrina, no dia 4, hoje nós vamos aprender sobre a sã doutrina transformadora, a sã doutrina que transforma o caráter. Que essa doutrina ela não transforma a personalidade, mas ela transforma o caráter. Eu sempre digo isso, eu já disse isso em alguns vídeos e sempre digo isso na minha roda de amigos, nas minhas conversas. Jesus Cristo, junto com essa doutrina, ela não muda a sua personalidade. A sua personalidade é quem você é. Jesus, ele usa a sua personalidade para levar o evangelho e transforma o seu caráter. Ele faz você uma pessoa transformada em Cristo Jesus, gerada e modificada de acordo com a vontade de Deus, com a vontade de Cristo Jesus. Então, vamos aprender sobre a teologia correta, que sempre gera uma vida correta. A sã doutrina não é apenas para encher a mente de conhecimento, mas para transformar o coração, os relacionamentos e, principalmente, as atitudes do crente. Este nosso novo conjunto de passagens nos conduz à dimensão da prática, da vivência, à eficácia do ensino bíblico. A coerência na transmissão da verdade, a obediência do coração, a doutrina, a ação concreta em vez de mera audição e a responsabilidade de autoobservação para a salvação. Enquanto nossos blocos anteriores, eles focaram na estrutura documental, na origem divina e na defesa da fé contra a apostasia, como foi dito no estudo de ontem. Estes textos tratam do impacto existencial e diário da palavra. Eles revelam que o verdadeiro texto da ortodoxia, a doutrina correta, é a ortopraxia, a conduta correta, a execução correta. Porque não é só ler e aprender, mas precisamos exercitar. Esse é o ponto inicial de nós como servos e discípulos. Nós não ficamos só na leitura, mas também na prática, porque a fé sem obras, ela é morta. Jargão, mas não é um jargão, gente. A fé ela precisa ser acompanhada de obras. Eu, por amar a Cristo Jesus, eu pratico as bondades de Cristo Jesus. Eu pratico as obras de Cristo Jesus. Faço como ele, porque eu sou serva e imitador. E por ser uma imitadora de Cristo, eu devo me comportar exatamente como ele, da mesma forma que ele. Mas vamos começar com nossos textos chaves, porque a gente tem muito que aprender e muito que ser edificado no dia de hoje. Amém? Vamos lá para Tito, capítulo 2, o versículo é o 1. Vocês, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Paulo contrasta a missão de Tito em Creta com a conduta dos falsos mestres descritos no capítulo anterior, que ensinavam por lucros desonestos e eram descritos como rebeldes e tagarelas. O versículo se inicia com uma forte partícula da oposição no grego. Tu, porém, fala. O pronome enfático, tu, coloca sobre Tito a responsabilidade pessoal de agir de modo completamente diferente dos enganadores. O imperativo fala, comunica, exige uma proclamação contínua e saudável, ou seja, Tito ele tem aqui uma missão de duas partes. O primeiro é aprender e o segundo é pregar, na verdade são três, e o terceiro é viver, porque não é só você ler, você precisa ler, pregar e viver aquilo que você prega. Capite? São coisas que se interligam. Pai, Filho e Espírito Santo são um, mas que são três, divididos, mas que se tornam um. Assim é a nossa conduta. A gente precisa ler, que é estudar, a gente precisa pregar, que é falar do evangelho, e a gente precisa exercitar, que é ter a conduta como a de Cristo. Aquilo que a gente aprendeu, a gente precisa exercitar.
O padrão dessa comunicação deve ser o que convém, está de acordo com o ensinamento saudável. O verbo prepei significa ser apropriado, adequado, decente, condizente. Indica que a palavra e o estilo de vida de Tito deveriam combinar perfeitamente com a mensagem que ele representava. Ou seja, não é só falar. As minhas atitudes e a minha vida devem refletir aquilo que eu falo, aquilo que eu prego. É muita coisa. Mais uma vez, Paulo recorre ao termo médico, sã, saudável, reforçando que o ensino apostólico não é apenas intelectualmente correto, mas funcionalmente terapêutico. Ele produz saúde mental, espiritual e relacional na comunidade. O ensino de Tito deveria se desdobrar em deveres práticos para cada faixa etária da igreja. Ou seja, Tito tinha um trabalho. O trabalho era pregar, viver e ter uma vida condizente com aquilo que ele pregava. Difícil. Nos dias de hoje, se a gente olhar muitos pastores, muitos líderes aí, gente, se abrir, sabe aquele ditado, se mexer no cocô, ele fede? Se você mexer, o cheiro não dá nem para ficar no lugar. Mas eu não tô aqui para apontar, eu tô aqui para ajudar a gente a ter um discernimento e uma orientação de identificar esses falsos mestres, esses falsos líderes, para a gente não entrar na apostasia junto com eles. E o que é apostasia? É se afastar dessa doutrina, é não exercitar mais, é trocar, substituir por um falso ensino. O capítulo 2 de Tito é um manual prático de ética comunitária e discipulado intergeracional. Paulo instrui Tito a ensinar as condutas específicas para diferentes grupos. Os homens idosos devem ser moderados e são na fé, as mulheres idosas devem ser reverentes e treinar as recém-casadas a amarem seus maridos. E os filhos, os jovens devem ser prudentes, tendo o próprio Tito como modelo de boas obras. E escravos devem ser submissos e honestos para tornar-se atraente o ensino de Deus. Versículo 10. A base teológica para essa conduta prática é apresentada na metade final. A graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de forma sensata, justa, piedosa, enquanto aguardamos a bendita esperança da manifestação da glória de Jesus Cristo, que se entregou para purificar um povo exclusivamente seu. Aplicação. Na sua atuação profissional, na liderança de pessoas ou no ambiente familiar, o seu discurso perde toda a força se essas atitudes não condizem com o que você fala, com o que você prega. A palavra prática aqui é buscar a coerência absoluta entre o seu conhecimento bíblico e o seu comportamento diário. Se você sabe que a Bíblia ensina, a paciência, o seu tom de voz com quem falha deve refletir isso. Falar o que está de acordo com a sã doutrina significa garantir que a sua teologia seja perfeitamente traduzida em ética, honestidade e respeito nas tarefas comuns do dia a dia. Romanos capítulo 6, versículo 17. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passarão a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Paulo desenvolve em Romanos a teologia da santificação, explicando que a graça não dá licença para pecar, mas que fomos mortos para o pecado e vivificados em Cristo. Ele irrompe em uma expressão de gratidão, mas graças a Deus, ele reconhece o estado anterior dos leitores. Éramos escravos do pecado, onde indica uma submissão total, involuntária e
degradante a um Senhor implacável. A virada de chave, ela ocorre na transformação interior, porém, obedecentes de coração, nos tornamos obedientes de coração. O verbo obedecer carrega a ideia de escutar com atenção e submeter-se ao que foi ouvido. A expressão a partir do coração enfatiza que a obediência não foi mera conformidade externa ou uma imposição legalista, mas uma resposta voluntária, sincera, efetiva ou afetiva que nasceu no âmago do seu ser, é de dentro para fora. Eles se submeteram ao modelo, à forma de ensino ao qual vocês foram entregues. O termo, tipo de molde, evoca a imagem de um novo formato. Os crentes não apenas receberam os ensinos, eles foram derramados dentro do molde da doutrina apostólica para que suas vidas fossem formadas pelo caráter de Cristo. Por isso que eu digo que Jesus ele não muda personalidade, ele usa personalidade, porém ele muda o seu caráter. Caráter é aquilo que a gente executa, aquilo que a gente exercita. Vamos dar um exemplo prático. Se eu roubo, eu passo a não roubar mais. Se eu me prostituo, eu passo a não me prostituir mais. E assim sucessivamente. Esse é o caráter modificado. O capítulo 6 de Romanos rebate de forma contundente o erro antinomianismo, a ideia de que podemos pecar livremente para que a graça aumente. Paulo argumenta que fomos batizados na morte com Cristo e, portanto, fomos sepultados com Ele para caminharmos em uma nova vida. Nosso velho homem foi crucificado porque o corpo do pecado foi destruído, de modo que não devemos mais permitir que o pecado reine em nossos corpos mortais. O apóstolo exorta os leitores a não apresentarem os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas a Deus como instrumentos de justiça. O pecado não como instrumentos de injustiça, mas a Deus como instrumentos de justiça, nossos corpos. Ele explica a transição do senhorio, antes escravos do pecado para a morte, agora libertos, feitos escravos da justiça para a santidade. Concluído com o famoso veredito, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Versículo 23. Aplicação. Uma obediência baseada apenas no medo da punição ou no desejo de manter uma boa reputação religiosa é superficial e cansativa. Deus deseja uma transformação que começa no seu coração, na sua mente, nas suas vontades e nas suas emoções. A aplicação prática deste texto é avaliar as motivações da sua caminhada espiritual. Deixe que a verdade da palavra molde o seu caráter de dentro para fora, transformando a integridade e o amor ao próximo em respostas naturais da sua alma e não em obrigações pesadas, permitindo ser moldado pela doutrina, pela palavra de Deus. Permita-se ser moldado. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se vocês mesmos. Acho que esse texto, para mim, é um texto muito real e atual. Porque quando queremos enganar a Cristo Jesus, exercitando o evangelho, o não evangelho, a gente está enganando a nós mesmos e não a Deus. Tiago descreve um estilo pastoral prático e incisivo, muito semelhante à literatura da sabedoria do Antigo Testamento e o Sermão do Monte.
Ele emite uma ordem direta: tornai-vos, porém, praticantes da palavra. O uso do verbo no imperativo presente indica um mandamento para desenvolver um estado contínuo do ser, uma prática habitual de vida. O substantivo praticantes, fazedores, refere-se àquele que realiza uma obra, que executa ativamente uma função. Origem da palavra poeta no sentido criador, construtor. Ele contrapõe essa postura ao perigo do intelectualismo estéril. Não somente ouvinte. O termo era usado na Grécia Antiga para descrever os alunos que assistiam palestras dos filósofos como ouvintes casuais, ou aqueles que iam ao teatro para ouvir a leitura de uma obra, mas não tinha nenhum compromisso de praticar o que era ensinado. Quem assume essa postura passiva cai em uma armadilha psicológica grave, enganando-vos a vós mesmos, ludibriando-se. O verbo paralogizomai significa raciocinar falsamente, usar uma lógica distorcida ou aplicar um sofisma contra si mesmo. O indivíduo acha que, pelo simples fato de conhecer a Bíblia, possuir boa teologia, ouvir sermões excelentes, ele já é espiritualmente maduro, quando na verdade está espiritualmente falido, se não houver a prática. O capítulo de Tiago, capítulo 1, trata da maturidade cristã testada pelas provações da vida. Tiago exorta os crentes a considerarem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações, sabendo que o teste da fé produz perseverança. Ele orienta que aqueles que precisam de sabedoria para que eles peçam a Deus com fé, sem duvidar. O autor desconstrói a origem da tentação, esclarecendo que Deus não tenta ninguém, mas que cada um é tentado por seus próprios desejos malignos, que vêm do Pai, que concebem e dão à luz ao pecado. Tiago destaca que toda boa dádiva e dom perfeito vem do Pai das luzes, que nos gerou pela palavra da verdade. O capítulo avança com orientações sobre o controle da fala, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, versículo 19. E apresenta a famosa metáfora do homem que olha seu rosto no espelho e se esquece de como era, concluindo com a definição da verdadeira religião: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas tribulações e manter-se incontaminado do mundo. Aplicação. É muito fácil acumular cadernos de estudos bíblicos, ouvir podcasts de teologia e postar versículos bonitos nas redes sociais, sem que isso mude um único centímetro do nosso comportamento real. A aplicação prática de Tiago é direta. Menos teoria, mais ação. Escolha um princípio bíblico hoje que você aprendeu recentemente, como não falar mal dos outros, ser generoso com quem precisa ou perdoar uma ofensa. Coloque-o em prática hoje. Não engane a si mesmo achando que saber o que é certo substitui fazer o que é errado. Devemos ter nossa mente de que o certo é o certo e o errado é o errado. E nossa postura de servos é a prática. Não adianta você saber a Bíblia de trás para frente se você não pratica aquilo que você aprendeu. É isso. A prática leva à perfeição. Como um atleta que se dedica todos os dias. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Persevere nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos que ouvem. Paulo encerra essa sessão de orientações intensas sobre como o jovem Timóteo deve se portar na liderança e na pregação perante a igreja em Éfeso. Ele condensa
o segredo da eficácia ministerial em 2 alvos de atenção contínua. Atenta para ti mesmo e para o ensinamento. O verbo especho significa fixar os olhos, prestar estrita atenção, vigiar cuidadosamente ou guardar. Timóteo deveria exercer uma dupla vigilância. A primeira é sobre sua própria conduta, seu caráter e sua vida íntima. O segundo é sobre o conteúdo, a fidelidade e a precisão daquilo que ele ensina. O caráter do pregador deve validar o conteúdo da sua pregação. Paulo ordena a constância. Persevere neles, permaneça nessas coisas. Não basta começar bem, é preciso manter a guarda alta continuamente. O motivo apresentado possui implicações eternas, pois fazendo isso salvará a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Paulo não está ensinando a salvação por obras, mas a dinâmica da preservação na fé. Um líder que cuida da sua vida moral, mantém a pureza doutrinária, preserva-se das armadilhas da apostasia, tornando-se um instrumento de Deus para guiar os seus ouvintes com segurança em direção à salvação final em Cristo. O fracasso do líder arruína ele e arrasta os que o seguem. O capítulo 4 de 1 Timóteo foca na resistência contra a apostasia moral e herética e no desenvolvimento do caráter do obreiro. Paulo inicia alertando profeticamente que nos últimos tempos alguns apostariam da fé por seguirem espíritos enganadores e ensinos de demônios espalhados por hipócritas que proibiriam o casamento e certos alimentos. O apóstolo instrui Timóteo a rejeitar as fábulas profanas e a exercitar-se na piedade que tem promessa para a vida presente e para a futura. Ele desafia o jovem pastor a ser um modelo para os fiéis na palavra, no procedimento e no amor, na fé e na pureza, exortando-o a não negligenciar o dom espiritual que havia nele e dedicar-se totalmente à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino para o seu progresso, para que o seu progresso fosse visível a todos, culminando na ordem de autoobservação. Conclusão. A mensagem central que unifica este estudo é que essa doutrina só cumpre o seu propósito divino quando se torna prática, viva, coerente, transformadora. Ele exige uma fala condizente com a saúde da fé. Manifesta-se através de uma obediência sincera e do coração que aceita moldes de ensino divino. Valida-se quando nos tornamos construtores atuais da palavra em vez de menores ouvintes teóricos. E se consolida mediante uma vigilância vigorosa sobre o nosso próprio caráter e sobre a integridade do ensino, garantindo a nossa preservação, perseverança e a salvação daqueles que nos cercam. Esse nosso estudo consolida a nossa caminhada cristã e nos chama a um nível mais alto de integridade diária. Em Tito 2:1, somos lembrados de que a nossa teologia deve se traduzir em comportamentos práticos e bonitos. Essa doutrina não serve para inflar o nosso intelecto em debates, mas para curar a nossa forma de falar com o próximo, a nossa honestidade nos negócios e o cuidado da nossa família. É o comportamento saudável que atrai as pessoas para Cristo. Essa transformação exterior só é real porque, como destacado em Romanos 6,17, nós mudamos de dono, fomos libertos da escravidão do pecado e voluntariamente nos derramamos dentro do molde da palavra de Deus. Que você se rende aos ensinos bíblicos de coração. As mudanças na sua vida não serão uma encenação forçada,
mas o resultado de um novo coração que pulsa em gratidão e amor pela justiça. Para que esse processo não sofra interrupções, o alerta de Tiago 1,22 deve ecoar constantemente em nossa mente. Ouvir um bom sermão ou ler um capítulo da Bíblia apenas começa a jornada. O verdadeiro cristianismo acontece quando fechamos o livro e começamos a agir. Não se contente em admirar a palavra, pratique-a. Seja aquele que estende a mão ao necessitado, que domina a própria língua e que escolhe a verdade mesmo quando ninguém está olhando. Por fim, 1 Timóteo 4,16 coloca em nossas mãos a chave para a longevidade espiritual. Cuide de você, cuide do que você ensina. No trabalho, na igreja ou em casa, as pessoas estão lendo a sua vida antes de ouvirem a sua boca. Mantenha a sua vida íntima limpa e a sua fidelidade à palavra intocável. Perseverando nessa dupla vigilância, você construirá um legado seguro, protegendo a sua própria fé e servindo de farol farol de salvação e esperança para todos que ouvem a sua voz e testemunham o seu exemplo. Seja você o praticante do Evangelho. Seja você esse farol que ilumina outras pessoas, e outras pessoas chegam até Cristo através de você. Qual é a Bíblia que você está sendo para o outro? Faça você essa pergunta. É íntima e pessoal. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te dou por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em minha vida. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque somente o Senhor é um Deus bom, digno, fiel, ajudador e amigo. Muito obrigada, Pai. Obrigada por teus milagres, por tuas bênçãos. Obrigada pelo Senhor permitir que hoje eu e meus irmãos pudéssemos estar aqui aprendendo do Senhor. Tome-nos em tuas mãos, dirige a nossa vida. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.